Nos passos da Bíblia quero aprender compaixão, Senhor, imagem de vosso amor e cuidado quero ser para meu irmão. Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 11 de maio, nós continuamos então nesta Semana da Compaixão. Estamos refletindo dia a dia aspectos da compaixão que nos fazem, de fato, verdadeiros cristãos. Somos chamados à santidade, como o Papa Francisco nos fala na sua carta Gaudete et Exsultate. A santidade está ao nosso alcance. Se nós vivermos a compaixão, que é o amor a Deus e ao próximo, ele nos conduz de fato a uma vida santa, a uma vida na presença de Deus. Então que nós possamos buscar, neste momento de reflexão bíblica, inspiração para a nossa vida de compaixão. Hoje nós vamos refletir sobre a compaixão que passa pela defesa da justiça. Façamos então a nossa oração. Senhor, obrigado por me conceder a alegria de mais um encontro com Tua Palavra. Peço-te a paz e a sabedoria para compreender Teus ensinamentos. Torna-me uma pessoa virtuosa, espelho de Tua bondade neste mundo. Quero contemplar Tuas criaturas com um olhar cheio de amor, ternura e cuidado. Concede-me viver em sintonia com Tua Palavra, buscando discernimento acerca de meu estar neste mundo. Que minha vida seja plena de sentido e que onde eu estiver todos sintam Tua presença. Que a bondade, a alegria, a gentileza e a disposição para o serviço me acompanhem ao longo de toda a minha vida. Que Teu Espírito me ilumine em cada pensamento, em cada palavra, em cada ação. Quero ser melhor, Senhor, ajuda-me. Amém. Ao tempo só paixão, grito e ternura, clamando as mudanças que o povo espera. Justiça aos pequenos, ordem do Evangelho, reconstrói a igreja na paixão do Personagem bíblico que nos inspira hoje nesta nossa reflexão é Booz, ou Boaz. A sua história está no livro de Ruth, no capítulo 2, nós podemos encontrá-lo lá. Boaz era membro do clã de Elimeleque, em Belém de Judá. Seu nome significa nele há força. Ele era parente de Noemi, que nós conhecemos há poucos dias atrás, nos sentamos com ela e conversamos com Noemi e Ruth. Como parente de uma viúva pobre e sem filhos, Boaz era ao mesmo tempo o Goel de Noemi. Ser Goel implicava duas coisas: o dever de socorrer o parente em situação difícil, tal como escravidão por dívidas ou perda da terra familiar, e o dever ou direito do resgate das propriedades. Além disso, como parente próximo, Boaz também podia valer-se da lei do levirato para garantir uma descendência para Noemi. Aconselhada por Noemi, Ruth vai pedir a Boaz que ele cumpra esse seu dever de Goel e assim seja respeitado o direito dos pobres. Noemi e Ruth, as duas pobres viúvas, não buscam favores dos ricos, mas sim a observância das leis que garantem seus direitos. Ruth está defendendo os direitos de Noemi diante da sociedade de Belém. Boaz já tinha demonstrado sua admiração pelas ações de Ruth em defesa de sua sogra Noemi. Agora ele se encanta com Ruth e resolve enfrentar a sociedade de Belém para garantir a propriedade de Noemi.
Graças à amizade de Ruth, é o amor que une Boaz e Ruth em casamento. Noemi consegue de volta os seus direitos. Ela conseguiu a garantia de, na sua velhice, ter terra, pão e descendência. Boaz e Ruth fizeram triunfar os direitos dos pobres. Então nós vemos um homem sensível à justiça, aos direitos dos pequenos. Um dos grandes desafios para nosso tempo é definir o que se entende por justiça. Trata-se, sem dúvida, de uma palavra muito usada, porém com muitas compreensões diferentes. O ponto comum reside no fato de que se deva dar a alguém aquilo que é de seu direito. Diferem, entretanto, as compreensões ao especificar o que é de direito. Na maioria das vezes, trata-se daquilo que pode ser retribuído com dinheiro, com trabalho, com bom comportamento, atendendo às expectativas do grupo ou da sociedade em que está sendo inserido. Esse não é um conceito errado de justiça, mas ele é incompleto, porque deixa de fora os seres humanos que de algum modo não podem retribuir, os pobres, os pecadores e os inimigos. Todos somos filhos do mesmo Deus que faz chover sobre maus e bons. Onde, portanto, está o erro quando o Senhor da vinha paga por igual a trabalhadores que cumpriram jornadas diferentes, como está no Evangelho de Mateus, capítulo 20? Terá o Senhor Jesus errado na parábola? Ou estaremos nós tão marcados por um conceito incompleto de justiça que não enxergamos a amplitude de um coração que é ao mesmo tempo justo e misericordioso? Em Jesus, justiça e misericórdia não se contrapõem. Ao contrário, complementam-se, ampliam-se, levando-nos a tangenciar a eternidade. O dono da vinha paga por igual, não porque os trabalhadores renderam por igual, mas porque todos são humanos e por isso são iguais. A justa misericórdia, ou a misericórdia da justiça de Deus, ultrapassa qualquer situação para ver a pessoa que ali está e dela cuidar, principalmente quando não merece. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa boa, talvez alguém ouse morrer. Deus, contudo, prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Em tudo isso, a misericórdia é a mais perfeita motivação da igualdade entre os seres humanos e, por conseguinte, também a motivação mais perfeita da justiça, na medida em que ambas têm em vista o mesmo fim. Enquanto a igualdade introduzida mediante esse tipo de justiça só considera o merecimento objetivo e extrínseco, o amor e a misericórdia fazem com que as pessoas se encontrem umas com as outras. Essa igual dignidade de todos os seres humanos, mediante a justiça misericordiosa, não elimina as diferenças. Ao contrário, valorizando as diferenças, convida à comunhão e ao cuidado mútuo. Para nos inspirar nesta busca de justiça, de garantir os direitos dos pequenos, nosso santo do dia é um santo bem próximo de nós, um santo latino-americano, São Oscar Romero. É ele que vai iluminar ainda mais a nossa reflexão. Povo que luta, cansado da mentira, cansado de sofrer, cansado de esperar. Povo que luta, cansado de esperar, procura redenção, porque Ele é luz, verdade
Oscar Arnulfo Romero e Gadames nasceu em 15 de agosto de 1917 em El Salvador. Sua família era numerosa e pobre. Quando criança, sua saúde inspirava cuidados. Com apenas 13 anos, entrou no seminário. Foi para Roma completar o curso de teologia com 20 anos e se ordenou sacerdote em 1943. Retornou a El Salvador na função de pároco. Era um sacerdote generoso e atuante. Visitava os doentes, lecionava religiões nas escolas, foi capelão do presídio. Os pobres, carentes, faziam fila na porta de sua casa paroquial, pedindo e recebendo ajuda. Durante 26 anos na função de vigário, Padre Oscar Romero conheceu a miséria profunda que assolava seu pequeno país. A maioria dos países sul-americanos viviam duras experiências de ditaduras militares. Na década de 70, também para El Salvador era um período de grandes conflitos. Em 1977, Padre Oscar Romero foi nomeado arcebispo de El Salvador, chegando à capital com fama de conservador. No fundo, era um homem do povo, simples, de profunda sensibilidade para com os sofrimentos da maioria, de firme perspicácia aliada à coragem de decisão. Em 1979, o presidente do país foi deposto pelo golpe militar. A ditadura se instalou no país e, pouco a pouco, se acirrou a violência. Reinou o caos político, econômico e institucional no país. De janeiro a março de 1980, foram assassinados 1.015 salvadorenhos. Os responsáveis pertenciam às forças de segurança e às organizações conservadoras do regime militar instalado no país. Nessa ocasião, 2 sacerdotes foram assassinados violentamente por defenderem os camponeses, que foram pedir abrigo em suas paróquias. Dom Romero teve que se posicionar e de pronto se colocou no meio do conflito, não para aumentá-lo, mas para ajudar a resolvê-lo. Essa atitude revelou o quanto sua espiritualidade foi realista e o seu coração sereno e obediente ao Evangelho. No dia 24 de março de 1980, Dom Oscar Romero foi fuzilado em meio aos doentes de câncer e enfermeiros, enquanto celebrava uma missa na capela do Hospital da Divina Providência, na capital de El Salvador. Sua ação pastoral visava o entendimento mútuo entre os salvadorenhos. Criticava duramente tanto a inércia do governo, as interferências estrangeiras, como as injustiças praticadas pelos grupos revolucionários. O arcebispo Dom Oscar Arnulfo Romero foi fiel à Igreja e pagou com a vida o preço de ser discípulo de Cristo. O seu nome foi incluído na relação dos 1.015 salvadorenhos que foram assassinados em 1980. Em 23 de maio de 2015, aconteceu a sua beatificação e em 14 de outubro de 2018, o Papa Francisco o canonizou. Assim diz o Papa Francisco: o mundo mudou muito desde que aquele longínquo 1980, mas o pastor de um pequeno país da América Central fala mais forte. Não deixa de ser significativo que sua beatificação tenha lugar enquanto na Cátedra de Pedro está pela primeira vez na história um Papa latino-americano que quer uma igreja pobre para os pobres. Que Santo Oscar Romero interceda por nós, que nós também tenhamos a coragem de sempre defender a justiça. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Que eu tenha sede, fome de justiça, Senhor. Que eu tenha